Deus abençoe nossos irmãos através da internet, que nos acompanha muita gente. Deus abençoe os irmãos que estão aqui presentes. Também temos a visita da nossa irmã Sueli, esposa do irmão Mário. Estão morando em Lisboa, em Portugal, Bem-vindo, É a primeira vez que tu vem, Segunda? Amém, graças a Deus de ter você aqui conosco. Vamos ler a nossa Bíblia. Como diz o castelhano, nossa Bíblia é tão amável. São Lucas, no capítulo 17, verso 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Grande Deus e soberano Pai, abençoa a leitura da Tua Palavra. Fala conosco, enquanto lemos a mensagem do Teu Profeta. Em nome do Senhor Jesus, pedimos as Tuas bênçãos. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe vocês aí pela internet. Vocês notaram que quando Jesus fala dos dias de Noé, e depois ele fala dos dias de Ló, Nos dias de Noé, Deus destruiu a humanidade perversa daquele dia com água. Nos dias de Ló, Deus queimou os sodomitas com fogo. Nos dias de Noé ainda casavam. Nos dias de Ló, eles não casavam mais. Eles somente tinham festa. Na verdade, o casamento hoje é mais festa, Nos dias de Ló, se casava homem com homem, mulher com mulher. Aquilo foi tão abominável diante dos olhos de Deus, que Deus queimou, fez desaparecer Sodoma e Gomorra. Eu quero falar sobre o sinal do Messias. Eu estou com a mensagem pregada em Tempe, no Arizona, intitulada Convencidos, então Preocupados. Não é a mesma que foi traduzida em Goiânia. De Goiânia, foi pregada em outro lugar, outra mensagem. Essa foi pregada em 18 de janeiro de 1962, traduzida pelos crentes da Bíblia. Convencidos, então preocupados. Se você está convencido, aí você vai se preocupar. O profeta diz nessa mensagem assim: a mesma mensagem que preguei no princípio, ainda tenho a mesma coisa. Eu continuo do mesmo jeito. Parágrafo 118, se você tem essa mensagem dos crentes da Bíblia. No parágrafo 121, nós vamos ler algumas coisinhas aqui. Bem, eu li o Antigo Testamento primeiro e vi o que Deus era no Antigo Testamento por meio daqueles profetas. Eu vim para o Novo Testamento e tomei o Novo Testamento, descobri que o mesmo Deus do Antigo Testamento era também o mesmo Deus do Novo Testamento. Agora você veja aqui o verso 25, que Jesus disse que
o Filho do Homem, primeiro, ele tinha que padecer e ser reprovado por aquela geração. Se você vê os profetas do Antigo Testamento, eles foram reprovados, todos eles, por sua geração. Você pode ver Moisés, né? Foi reprovado por sua própria igreja. Jesus também foi rejeitado, reprovado, como ele disse aqui. Paulo, cada mensageiro. Porque se não houver a reprovação, não há uma vindicação do ministério daquele homem. Assim é cada pastor, né? Então eu tomei o Novo Testamento até a organização da primeira Igreja Católica, que se deu cerca de 300 anos depois, no Concílio de Nicéia, quando os bispos adotaram o nome de Papa, e a Igreja Romana tomou o lado dos dogmas. E a Católica Ortodoxa creu na Bíblia e seguiu adiante. Porém, a Igreja Romana tomou o lado dos dogmas, e eles ainda o fazem hoje. E assim, ali eles perderam os milagres e sinais. Isso perdurou por centenas de anos até a Reforma com Lutero. Logo veio a Reforma, vieram Martinho Lutero, João Wesley, creio eu, anjos das eras da Igreja. Quando passamos pela era de Filadélfia, que é a que nós estamos lendo, né, agora, através do irmão Jonathan, e pela era de Tiatira, e agora na era da igreja de Laodiceia, e a visão mais lamentável de tudo isso, essa era da igreja de Laodiceia. Porque Cristo foi colocado para fora de sua igreja. As pessoas pensam que ele está na igreja, não, ele já foi colocado para fora. Está batendo, tentando voltar para dentro. Quem tem recebido a ele, aceitado? A igreja não é quatro paredes. Todas as denominações pregam a Cristo, mas tem eles Cristo ali. A era o expulsou, o rejeitou. Ele não foi rejeitado na era de Filadélfia. Ele não foi rejeitado na era de Sardes. Ele também não foi rejeitado na era de Paulo. Mas quando chegou nessa última era, ele foi jogado para fora. Porque nessa última era ele se manifesta em carne. Porque durante as eras ele intercedeu por nós como Espírito Santo, sacerdote, intercessor. Mas na última era ele sai do trono. A intercessão termina. E ele aparece como ômega, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus, no ministério profético, ele está tentando voltar para dentro dela. Aí o irmão Brana disse, aí Deus não está mais tratando com a igreja. Ele não está mais tratando, porque a sua voz hoje está na noiva. Ela é a sua voz na terra. A voz de Deus está na noiva. As pessoas dizem, você tem que ouvir a voz. Sim, mas você tem que ouvir no seu idioma. Às vezes você tem que se tornar crítico com as coisas que estão acontecendo hoje. Eu há anos que sigo, amo essa mensagem, eu sempre ouço, você tem que ouvir a voz. Sim, mas a voz, se você colocar só a voz, você não entende a voz. A voz está em inglês. Os americanos, tudo bem, os ingleses, o povo de Gana e dos países que falam inglês, pode ouvir a voz. Mas, não, você tem que ouvir a voz. Mas a voz está na noiva. Brana é parte da noiva, não é a noiva. A voz está na noiva.
A noiva é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso é a Bíblia. Você não pode anular isto, refutar isto, porque isto é a palavra de Deus do dia. Porque o irmão Brana disse, terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? É seguro, ela é composta de apóstolos, profetas, evangelistas. Então não podemos colocar a nossa interpretação ali. Vamos seguindo. Isso mesmo. Sim, isso é correto. A igreja em que entramos, ele está tentando voltar depois que foi colocado para fora. Oh, irmão, irmã, como ele deseja entrar no meio de sua igreja, como ele deseja mover-se entre eles, como ele quer se expressar para o mundo. A última frasezinha. E ele só pode fazê-lo usando a você e a mim. Como é que ele pode fazer? Usando a você e a mim. Deus, na verdade, Deus tem que ter alguém. Deus tem que ter braço, Deus tem que ter olhos, Deus tem que ter pés. Quando ele desce na terra, o anjo forte, quando desce, ele coloca um pé na terra e outro no mar. Entre gente, ele se materializa. São João 1, versículo 1, verso 14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Nós vemos ele lá, quando ele apareceu a Abraão. O profeta disse que uma teofania não come churrasco, não come bife, não come pizza. Ele tinha que se encarnar, fazer um corpo para poder comer com Abraão, sentar ali na casa de Abraão, estar na igreja de Abraão. Olha como é que ele disse. E ele só pode fazê-lo usando a você e a mim. Agora, Abraão reconheceu ele antes dele dizer qualquer palavra. Uma palavra Abraão reconheceu. Ele disse, meu Senhor. Tinha 3 anjos. E Abraão reconheceu o Senhor. Agora, tem você reconhecido ao Senhor? O Deus Todo-Poderoso? Como souberam que aquele era o Messias? Uma mulher do poço soube que aquele era o Messias. Como é que ela soube? Uma mulher de má fama, estava no 6º marido, não foi tirar água pela manhã, já foi à tarde. Quando as mulheres de má fama iam tirar água, por que Jesus não foi pela manhã, onde as donzelas foram tirar água para salvar aquela juventude? Ele foi só à tarde. Então, como a mulher do poço soube que ele era o Messias? Quando ele lhe revelou que ela tinha 5 maridos. Aí ela soube. Ele revelou o seu passado, sem ninguém ter lhe contado. Ele não era um adivinho, ele era Deus. Deus numa carne. Agora, como é que ela sabia? Agora, os judeus, todos eles conheciam o sinal do Messias. Eles só não reconheceram a ele. Caifás não reconheceu a ele, Cristo. Você pode ver que Natanael reconheceu. Filipe, Simão. Quando ele lhes revelou que ela tinha 5 maridos. Aí você que é leitor da mensagem, eu tenho aqui essa mensagem, nós não vamos ter tempo de ler toda. Aí quando chega no finalzinho, o irmão Brana vira as costas para a audiência, né? E começa a revelar as pessoas, dar o nome, essa enfermidade.
Como Natanael exclamou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Porque ele disse: eu te vi quando você estava debaixo da árvore. Ele não teve dúvida, ele não teve pergunta. Vê? É assim que eles souberam. Agora veja só o que está acontecendo com o mundo hoje, América. O irmão Brana diz que Jesus, através do seu ministério, operou mais sinais em Jeffersonville, Indiana, do que ele operou lá na Palestina. E depois da revelação dos selos, ele disse que ele ia ser reprovado e deixado por mais de 10 mil dos seus amigos. Quando essa fita fosse rodada. Olha, é assim que eles souberam. Esse era o sinal do Messias. Isso é verdade. Pergunte a qualquer um, olhe por toda a Bíblia, isso é o que é, o sinal do Messias. Agora, ele está. Você vê em toda a Bíblia. Eles conheciam a história de Abraão, quando ele se encontrou com Deus em carne. Ele tinha ouvido a voz, mas agora ele estava vendo. Estava diante dos seus olhos. Um homem com a roupa toda empoeirada. Parece que estava vindo de uma longa viagem. Abraão disse: meu Senhor. Abraão o identificou. A igreja nesse dia tem que identificá-lo. Mas aonde? Nós sabemos que o irmão Brana hoje é história. Com esta atração sobre a montanha 152. Hoje é história. Nós repetimos a mensagem que já foi pregada. Como é que você vai reconhecê-lo? Não existe. Nós somos o corpo. Como a mulher é o corpo, o marido é o cabeça. É um tipo de Cristo e a sua igreja. Não pode existir um corpo sem cabeça. Ela e ele é um. Já passei por esta região muitas vezes, e eu não sou Messias, sou seu irmão. Veja que o irmão Brana disse: eu não sou Messias, eu sou seu irmão. Mas o que estou tentando dizer é que o Messias, o Cristo, o mesmo Espírito Santo que estava em Cristo, foi isso que fez Messias. Cristo significa ungido. Agora, ele não era o Messias, ele não era o Filho do Homem. O Messias estava nele. Cristo, os selos estava nele. Jesus, o Filho do Homem, estava nele, ele manifestava ele. Ele o manifestou. Os gentios tiveram o seu Messias. Deus em carne, em Brana. Os gentios tiveram o seu Messias. Só eu não sou ele. Mas o sinal do Messias estava nele. O irmão Levi Petrus disse: irmão Brana, quando os judeus virem o sinal, eles vão aceitar a Cristo. Vão reconhecer que o mataram. E pagaram a sua passagem. E quando chegou no Cairo, Deus disse: ainda não é hora. Porque não era um ministério para William Brana, é um ministério para Moisés e Elias. Agora, os judeus terão que ver esse sinal através de Moisés e Elias. Agora, os irmão Levi, Petro, presidente das Assembleias de Deus,
reconheceu o sinal do Messias do irmão Branham. Mandou traduzir 1 milhão de Novos Testamentos e distribuiu em Israel. Veja, pouquinha gente reconheceu. E algum de vocês, bons católicos, tentam fazer dela uma deusa. Não. Ela foi apenas... ele era um corpo de carne que foi concebido no ventre de uma mulher. E algum de vocês, bons católicos, tenta fazer dela uma deusa. Vocês compreenderam que ela não foi mais do que uma incubadora que Deus usou? Certamente não. Ela não era a rainha do céu. Ela era uma mulher, Deus escolheu. Deus escolheu aquela mulher porque ela era pura e virgem. E a cobriu com a sombra do Espírito Santo e criou nela um corpo, por sua própria criação. Ela não tinha esperma de jeito nenhum, de forma alguma, de fato. Ele não era judeu nem gentil, Jesus não. Como muitos pregam que ele era judeu. Não, ele não era judeu nem gentil. Quando o irmão Branham disse, um gentil levaria o seu nome, não está falando de Jesus. Está falando do seu novo nome em Branham. Ele era Deus. Ele foi criado no útero. Aquele corpo foi criado no útero de Maria. E aquele corpo puro e santo, sem nenhum esperma de ser humano, de forma alguma, era um vaso santo e santificado no qual Jeová habitava. Por isso Jesus disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras, isso mesmo. Ele podia falar e dizer as palavras, e o que era? Não sou eu. É o meu Pai que habita em mim. Vê? E seu Pai. Essa é a razão pela qual ele orava ao Pai. Ele disse, alguém me perguntou, bem, então, como ele podia orar ao Pai se o Pai estava nele? Eu respondi, veja só, uma resposta bem simples. Como você ora ao Pai se o Pai está em você? Vê? Aí está, você ora ao Espírito Santo. Então, você o faz com certeza. Vê aonde é que o Espírito Santo está? No céu? Na igreja? Ou está dentro de você? E quando você ora, o Espírito Santo é o Pai. Quando Jesus orava, ele orava a um que estava dentro dele. Quando você ora, mesmo dirigindo, deitado, ajoelhado, você ora a um que está dentro de você. Então você não precisa ficar gritando. Porque o que Deus ouve é os nossos pensamentos, fala tão alto diante dele. Então ele disse, vê, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O grande Jeová, Deus habitou em Cristo, em nós. Ele está em nós por medida, mas nele foi sem medida. Já essa medida que está nele é toda a igreja unida em um corpo, vê? Assim, pois, encontramos que o mesmo Deus que estava no Antigo Testamento estava no Novo Testamento. Até no Concílio de Nicéia, ele ainda estava na igreja. E aqui o encontramos nos últimos dias o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo sinal, as mesmas maravilhas, os mesmos milagres, a mesma expressão, a mesma coisa. Ele disse até o concílio de Nicéia, ele estava na igreja. E o irmão Branham disse para aquele padre, Deus está na sua palavra. Ele disse, não, Deus está na igreja. Não, ele não estava. Até o concílio. Mas agora ele estava na sua palavra, ele estava em carne, diante do Padre, diante do mundo, que o mundo não o conheceu. Mas ele muda de tabernáculo. Hoje ele está no corpo de sua igreja, em que é a sua palavra. O irmão Branham disse, nós somos parte de Deus.
Porque Salomão, em Provérbios, ele mostra que a noiva, ela é eterna. A noiva é a sabedoria de Deus. Ela foi ungida. Jesus morreu antes da fundação do mundo. Ele não morreu 2000 anos atrás, ele morreu antes da fundação do mundo. Então, quando ele morreu antes da fundação do mundo, ele morreu para redimir a sua esposa, sua noiva. Então, ela é eterna. Ela só se manifestou no tempo. Aqui, luz, matéria e tempo. Ela está somente passando por esta vida aqui. Ela só passa aqui. E encontra Ele. Mas ela é eterna. Porque Deus, sem seus filhos, Ele não é perfeito. Porque somos o corpo. Então, sem nós, é só uma cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja. O profeta disse, nós somos o quê? Nós somos parte. Se você é apenas a pele o profeta disse, se você é apenas a pele da sola dos pés do Senhor, o diabo está debaixo dos seus pés. Você está pisando Ele. Porque Ele colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Se você é apenas aquela pelezinha, você é parte dele. Você é mais do que vencedor. Agora, temos que descansar na palavra em meio a toda a situação, todos os problemas, todas as dificuldades. Vocês têm que aprender a descansar. Vocês que estão me ouvindo através da internet, descanse-se na palavra. Veja quem você é. Agora, quando você descobre quem você é, você descansa na palavra de Deus. Você é parte do seu corpo. Eu sou apenas a pelezinha do seu pé, então o diabo está debaixo dos seus pés. Todos os problemas estão debaixo dos seus pés, não estão sobre sua cabeça. Você é mais do que vencedor. Você tem reconhecido o Messias nesse dia? E nós aqui, no Brasil, na África, temos reconhecido nesse século 21, século 20 e 21, através da história. Porque o irmão Brana já foi, o irmão Brana hoje é história e é através da história. O irmão Brana conheceu os mensageiros através da história. Nós conhecemos os selos através da história. E nós já estamos entrando na história. O tempo já tem acabado, já tem terminado. Ouçam, vocês sabem que eu faço trabalho missionário, já estive ao redor do mundo praticamente 7 vezes. O Sete sempre acompanhou o irmão Brana. Já estive ao redor do mundo 7 vezes. Salomão disse que a sabedoria, a sua casa tem 7 colunas. A estatura de um homem perfeito são 7. Para receber a pedra de coroa, nós vivemos no tempo da pedra de coroa. Ninguém nunca viveu num tempo tão glorioso quanto nós. Muitos profetas e justos desejaram ver o que nós vemos, ouvir o que nós ouvimos. Agora, quando ele estava falando em São Mateus capítulo 12, capítulo 13, ele estava se referindo à esposa desse último dia, a mensagem desse último dia. Porque a Bíblia tem um duplo significado. Ela tem um duplo significado. Muitos desejaram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo. Está num culto que vocês estão. O tempo que nós vivemos, eles não viveram. Eles viveram perseguidos,
se escondendo nas cavernas, nas catacumbas. Nós não. Nós vivemos na era do olho, e a era do olho já está entrando na história. Porque depois do olho vem a inteligência. E na inteligência não se move mais nada. No olho ainda se move alguma coisa. Mas quando chega aqui não se move mais nada. É a mente de Cristo. Observe, lá nas terras onde as pessoas nem sabem qual é a mão direita e qual é a esquerda, eles não sabiam falar uma só palavra em inglês. Alguns deles nem sequer têm um dialeto. Eu vi isso aqui hoje. Irmão Brana disse que ali nas selvas da África, muitos nem sequer têm um dialeto. Você já pensou isto? Você fala português. Hoje, o mudo ainda tem... fizeram uma língua para os mudos, né? Para os cegos. Os cegos conseguem ler o braille. Eles não formulam frases, nem nada. Eles apenas fazem algum tipo de ruído como pássaros. Alguns deles fazem barulho como os animais que eles ouvem na floresta. Eu ouvi isso quando eu estive na África. O pastor me falou lá, ele disse, alguns apenas fazem... Estão falando, é uma frase. Você nem sabe o que eles estão falando. Tagarelam, murmuram, fazem todo tipo de barulho, nunca ouviram tal coisa como Jesus Cristo ou qualquer coisa assim. Nasceram lá na selva, viveram, morreram ali, nunca ouviram falar de Jesus. Mas, irmão, deixe que o Espírito Santo caia sobre eles. E eles fazem a mesma coisa que vocês fazem aqui. Lembra que o irmão Brana disse que os nativos vieram para a sua reunião? As mulheres estavam nuas, os homens também estavam nus. Para eles era normal. Mas quando o Espírito Santo veio na reunião, o Espírito Santo te condena. Quando ele desceu, o Espírito Santo abre seus olhos. Quando ele desceu, o irmão Brana disse, e aquelas moças e mulheres botaram as mãos na frente, e os homens também. E no outro dia, quando vieram, eles vieram com algum couro, com algum pano em volta. Sentiram vergonha quando Deus desceu. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando ouviram a voz do Senhor, correram para se cobrir. Ele disse, quando Deus desce, ele desce e condena. Ele condena o fumo, ele condena a droga. Ele condena todos os tipos de pintura, todo o mundanismo ele condena. É só ele descer para condenar. Isso é certo. Faz a mesma coisa que vocês fazem aqui em Tempe. Isso é certíssimo. Sem que eles conte nada. Não, senhor. A única coisa é que o Espírito Santo faz isso. Eles fazem a mesma coisa que vocês fazem, é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo entrar em você. Eu terminava essa mensagem hoje de manhã. Meu Deus, é tremendo demais. Deixa ele entrar em você. Você tem temor. Quando ele entra em você, aí você não quer beber mais, não quer fumar mais, não quer mentir mais. Quando você mente, ele te condena. E você sai com a consciência pesada. É porque ele está em você. Quando nada te condena, é porque ele não está em você. Agora, quando algo te condena, você está fazendo errado. Ele é Deus na Alemanha. Ele é Deus na Suíça. Ele é Deus no Brasil também. Ele é Deus.
Olha, ele disse, ele é Deus no Arizona, ele é Deus em todos os lugares, ele é Deus no terraço, ele é Deus no porão, ele é Deus na igreja, ele é Deus aí na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, ele é Deus aí dentro do seu Uber, ele é Deus dentro do seu coração, ele é Deus em você, amém? Sim. Sim, Senhor, eu creio nele. Nosso tempo já está indo. Cada palavra que ele falou é assim, diz o Senhor. Eu creio que essa é a verdade. Eu creio que essa Bíblia é a verdade. Vamos saltar um pouquinho, 136. Deixe-me perguntar, temos ainda uns 15 minutos, e provar para vocês que Deus ainda é Deus aqui nesse edifício. Ele é Deus nessa noite. Aí na sua casa, na África, onde você está me ouvindo, no Pará, ele é Deus aí na sua casa, ele é Deus nesse hospital onde você me ouve. É só o Espírito Santo entrar. Muda tudo. Como ele foi quando Abraão falou com ele lá naquele corpo de carne. Lembre-se, aquela carne. Eu não sei o que era. Eles dizem uma teofania, os ministros tentam dizer que foi uma teofania. Mas como uma teofania come bisteca de vitela? Não, senhor! Uma teofania não come. Ele era um homem em um corpo de carne. Como ele prometeu aqui em Lucas 17, que ele estaria aqui nos últimos dias, manifestando o ministério do Filho do Homem. Dirigindo, comendo, viajando, pregando, revelando selos. Ele sacudiu o mundo. Não, senhor. Ele era um homem em um corpo de carne, mas ainda assim era Deus. E de que isso era sinal? Ele afirmou, como foi nos dias de Ló e Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, que Deus desceria em carne humana e se daria a conhecer. Tivemos o que no final do século XIX e o século XX? Deus em carne humana, com um novo nome, não com o nome Redentor, Jesus, mas com um nome perfeito, com um nome de fé de rapto, um novo nome Brana. Olha, que Deus desceria em carne humana e se daria a conhecer exatamente como ele fez lá atrás. Esse foi, lembre-se, o último sinal que foi dado antes que o fogo caísse e destruísse Sodoma e Gomorra. Foi Deus em uma carne nos dias de Abraão. Deus em uma carne em nossos dias. E Deus hoje está na carne de sua esposa. Não para curar, operar maravilhas. Não. Hoje é o tempo da fé de arrebatamento. Ele continuou mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo. Mas é uma mensagem mais superior do que esta, que é Apocalipse 10, 8 a 11. Este mundo hoje, essa nação e este povo tem se tornado como uma Sodoma moderna, isso mesmo. E o que ele disse? Como foi nos dias de Noé, assim será. Comendo, bebendo, dando-se em casamento, como nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? O que aconteceu, veja, um anjo desceu. Ou um anjo em forma de homem. O que aconteceu, veja, um anjo desceu, ou um anjo em forma de homem. E esse homem, sem conhecer Abraão, falou-lhe sobre suas condições e sobre Sara, e o que iria acontecer, e tudo sobre isso. E lá eles se deram conta, então, que Abraão estava convencido de que aquele era Deus. A esposa de Cristo hoje estava convencida que aquele era Deus numa forma humana.
Não o homem, mas ele estava no homem. E começou a interceder por seu irmão. Abraão estava tão convencido que ele começou a interceder pelo irmão caído. Ló. Toda pessoa que está numa denominação é um Ló. Está caído. Não importa. Vocês não têm que estar numa grande catedral. Não tem que ter milhares na campanha. Onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos, eu estou no meio deles. Se Deus provar isso nessa noite, que pode discernir seus pensamentos. E a Bíblia diz, em Hebreus 4, ouçam atentamente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão das juntas e medula. É isso certo? E ainda discerne os pensamentos da mente. É isso certo? Olha o desafio. E aí ele cita São João capítulo 1. Olhe só o desafio. Ele provando que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, diante da igreja americana. E com todos esses sinais, o grande ministério, o Filho do Homem, como foi reprovado por aquela geração dos dias de Jesus, ele também foi reprovado por essa geração. A noiva, Apocalipse 10, 8 a 11, tem que ser reprovado também por essa geração. Essa geração de ministros, esse concílio mundial está reprovando. É cumprimento da Escritura. Terminando. Alguém disse, quando fiz um comentário ontem à noite, alguém me disse: irmão Brana, por que você não deixa em paz essas mulheres? Falando sobre seus cabelos, suas pinturas, suas calças compridas. Deixa em paz os homens. Pare de fazer isso, afirmou. As pessoas pensam que você é um profeta. E eu respondi: eu não sou um profeta. Ele replicou: mas as pessoas afirmam que você é. Por que você não os ensina como receber os dons espirituais? Eu refutei. Como posso ensiná-los álgebra, quando nem sabe o ABC? Quando nem sabe o A, B, C. Eles nem conhecem arminianismo, não conhecem calvinismo, como vão conhecer Brana? Como vão conhecer Brana? Eles têm que conhecer esse ABC. Eles não têm decência comum o suficiente para se limpar e agir como cristãos. Como você vai lhes falar de coisas espirituais que diz respeito às coisas celestiais? E o povo briga, e o povo discute. O mundo está assim. Cada um quer saber mais do que o outro. Não há humildade, sujeição. Salomão disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há temor. Por isso ele pregou a mensagem a respeito antes da revelação dos 7 selos. Isso é certo. Deixa a igreja pentecostal se endireitar, acertar-se com Deus, e eu lhes provarei que o Espírito Santo entrará. Como é que eu vou condenar meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus te condena. Ela me condena. Eu tenho que reconhecer o Espírito Santo no corpo de sua esposa nesse dia, da sua igreja. Deus agindo, Deus trabalhando, Deus movendo. Bem, a igreja, estará tão cheia do poder do Espírito Santo que não poderá um membro cometer um pecado. Pecado é incredulidade. Se ela está cheia do Espírito Santo, eles não vão pecar. Porque São João disse: que é nascido de Deus não peca.
Pecado é incredulidade. Como vão descrer numa mensagem tão pura, tão real como esta? Quem nasce de novo não descrê. O Espírito Santo chamará a atenção imediatamente, como foi com Ananias e Safira. Correto? Mas você não pode fazer isto. Quando Sequer fez o seu treinamento no jardim de infância, as pessoas ainda não estiveram no jardim de infância, ainda são bebês. Porque quando discute, brigam, como a igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo disse, vocês ainda são bebês. Paulo não podia trazer uma mensagem aos coríntios, como ele trouxe aos efésios. Ele falou de coisas profundas. Ele falou do ministério quíntuplo. Corinto, ele teve que os corrigir sobre os dons, sobre ofertas, sobre dízimos, porque eles eram bebês. Corrigir sobre a ceia. Ele não ensinou ceia depois para os efesianos, porque isso ainda era o jardim de infância. Há muita gente ainda, pastores que estão no jardim de infância, discutindo sobre ceia e tantas coisas. Veja as 2 cartas aos Coríntios. Paulo não precisou escrever 2 cartas aos Efésios. Uma só. 6 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Aos Efésios, 6 capítulos. Não precisou falar muito. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Grande Deus, soberano Pai, obrigado por ter nos mostrado o Messias nesse dia. O Senhor Deus manifestado em carne para nós nesse dia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo. Pai, eu sempre te rogo que a cada dia me dê do teu Espírito Santo. Dê para a minha igreja o teu Espírito Santo. Porque o teu Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes nós temos muito conhecimento e não temos o teu Espírito. Temos muita farinha sem azeite. Queremos o azeite, Pai. O que faltou para as virgens nécias foi azeite, foi o Espírito Santo. Oh Deus, aqueles que debatem, falta o Espírito Santo. Aqueles que discutem, falta o Espírito Santo. Aqueles que saem, falta o Espírito Santo, faltou-lhes o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita num coração quebrantado, um espírito contrito. Oh Senhor, muito obrigado por esta noite. Dê a graça, a bênção para os teus filhos. Dê a cura para os seus corpos. Encha eles com teu Espírito Santo nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.